Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é João Dória, co-chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Cúrio, o prazer é todo meu. Alegria rever você, um amigo de tantos e tantos anos, e um prazer estar aqui conversando com seus telespectadores e internautas também. Muito obrigado, prazer é nosso. Tantas histórias de vida, tantas experiências acumuladas, e você está compartilhando isso com a sociedade através do seu livro, claro que só tem alguns trechos. Podemos falar um pouquinho a respeito? Podemos, Cúrio, até te agradeço. O livro é de um jornalista que você conhece, foi editor da revista Veja, editor da revista Exame, Thales Guaraci. Vou mostrar o livro aqui. O Poder, João Dória, o Poder da Transformação. Eu posso falar à vontade, porque o livro é de autoria dele e não minha. E tem aqui uma história interessante de vida, onde eu comecei, como você também, muito cedo, e trabalhando lá de baixo. Comecei como office boy de uma agência de publicidade, aliás, uma agência que ficava instalada perto de onde é a sede do SIMP, ali na Alameda Santos, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima. E comecei como boy, como office boy, que precisava ajudar minha mãe a pagar as contas de casa, a pagar a conta de luz, a poder comprar comida, a dificuldade que nós tínhamos na nossa vida. Depois me tornei profissional, galgando posições, executivo, de executivo a empresário, e de empresário vim para o mundo da política, onde durante 6 anos disputei 2 eleições, que tive o privilégio de vencer, para prefeito de São Paulo, em 2016, e para o governo do estado de São Paulo, em 2018. E tem histórias curiosas, divertidas, saborosas, diferentes, que ele reproduz aqui. Só comigo ele gravou 77 horas para poder produzir Fantástico. o livro. Mas ele falou também com muitas pessoas de diferentes matizes, inclusive adversários políticos. Então é um livro saboroso e muito bem escrito. E tem um conjunto também de fotografias, esse livro é seu, vai ficar com você, Muito obrigado. com Kofi Annan, Tony Blair, eu abri aqui ao acaso, com o Carlos Slim, que é o homem mais rico da América Latina, com meu querido amigo Ayrton Senna, com Ulisses Guimarães, com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, Jorge Amado, com a minha família querida, com Bia, minha esposa, meus filhos Johnny, Felipe, Carolina, com minha mãe, com meu pai, e tantas outras fotografias que estão reproduzidas aqui nesse livro. Eu acho que você vai gostar, e os que puderem fazer a leitura do livro podem obter pela internet, na Amazon ou no Mercado Livre, ou na livraria mais próxima do seu escritório ou da sua casa. Esse aqui é seu, tomei a liberdade já de fazer uma dedicatória. Muito obrigado, muito obrigado. Para entregar a você, meu bom e querido amigo Joseph Cury. Na verdade, você tem feito um trabalho internacional fantástico. A LIDE, os executivos, viajando o mundo afora, fazendo negócios, trazendo investimentos para o Brasil, enfim. Nos conta um pouquinho da sua visão hoje, Brasil no cenário mundial. Boa pergunta, Cury. Primeiro sobre o LIDE. O LIDE está presente em 16 países, além do Brasil. No Brasil ele tem 17 unidades. Ele está em todas as regiões brasileiras, na maior parte dos estados do país. E internacionalmente ele está em todos os continentes, da Austrália à China, da América do Norte à América do Sul, na Europa, no Oriente Médio. E nós temos utilizado essa ramificação do LIDE e as unidades do LIDE para realizar eventos internacionais. E por quê? Eventos que possam promover adequadamente o Brasil. Eu fiz isso quando governador do estado de São Paulo. Várias vezes. Abrimos escritórios, várias vezes, você acompanhou, abrimos escritórios de São Paulo, da Invest São Paulo, e eles estão funcionando. O governador Tarcísio de Freitas acertadamente manteve os escritórios abertos e funcionando, e promovendo São Paulo, e principalmente promovendo novos investimentos em São Paulo e também as exportações a partir de São Paulo. E nós estamos fazendo com o LIDE para o Brasil. Então, eventos que acontecem na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e agora vamos ter também na Argentina, promovendo o país e as coisas positivas do Brasil. O Brasil tem problemas, tem uma porção de problemas, mas também tem qualidades, tem fatores positivos e bons. Muitas, né? Muitas qualidades. Que podem ser promovidas adequadamente para que investidores internacionais
ampliem a sua motivação para realizarem investimentos aqui, no agro, em infraestrutura, no setor de serviços, no setor de tecnologia, ciência, inovação, na indústria, no setor de comércio. E temos tido bons resultados ao longo desses primeiros 8 meses, onde iniciamos esse trabalho. Começamos em Nova York, em novembro do ano passado, depois fomos à Europa, a Lisboa e a Londres, depois voltamos a Nova York numa segunda rodada na Brazilian Week. Agora temos Washington nos dias 1 e 2 de setembro, uma grande reunião com o BID, o Banco Mundial e o IFC. Na sequência, vamos a Milão, na Itália. Depois, em novembro, vamos a Shanghai, na China. Depois, em janeiro, vamos a Dubai, nos Emirados Árabes, no Oriente Médio. Normalmente participam destes encontros entre 150 e 250 empresários brasileiros, varia um pouco em função do local e da natureza do evento. E autoridades brasileiras, ministros de Estado, governadores, prefeitos, secretários de Estado, ministros do Supremo, representantes do Legislativo, do Senado e da Câmara, todos, de certa maneira, articuladamente juntos na defesa do Brasil. Exemplo desse evento que vamos fazer agora em Washington, dias 1 e 2 de setembro, capital americana. Nós teremos 15 governadores de Estado, 10 prefeitos de capitais brasileiras, o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 5 senadores que compõem a Comissão de Relações Exteriores do Senado, 4 deputados federais e cerca de 150 empresários brasileiros dos setores produtivos e também do setor, principalmente setor de infraestrutura e mercado financeiro. E por quê? Que ótimo. O BID e o Banco Mundial e o IFC são grandes financiadores de desenvolvimento. São Paulo e praticamente todos os estados brasileiros financiam o seu crescimento, parte dele, com recursos do BID e do Banco Mundial. Eu fiz isso como governador, fiz isso como prefeito, Tarcísio de Freitas vem fazendo como governador, e os demais dirigentes dos estados brasileiros e de muitas das capitais do país também. O BID e o Banco Mundial financiam educação, saúde, saneamento, projetos ambientais, programas de infraestrutura, programas voltados para a melhoria da condição de vida das pessoas nos estados, em condições muito, eu diria, saudáveis, ou seja, Sim. a condição de você ter prazo para pagar, juros baixos, significa uma fonte de financiamento útil para estados e municípios. Muito. E nós estaremos reunindo todos. Será o primeiro encontro na história do BID, do Banco Mundial e do IFC em Washington. Nunca houve isso. E eu tomei a iniciativa, Cury, de fazer, porque eu vi o périplo que eu tive que passar, sendo prefeito, sendo governador, para poder chegar às fontes certas, tanto do BID quanto do Banco Mundial e também do IFC. E vamos levar parte do Senado, porque todos esses empréstimos precisam da autorização do Senado, precisam do aval do Senado Federal. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convidamos também Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele que é senador da República, senador Davi Alcolumbre, senador Jacques Wagner, senador Eduardo Braga, senador Alessandro Vieira, todos de comissões importantes do Senado. Muitos são importantes. Para permitir a agilização do processo desses empréstimos para financiar infraestrutura, saneamento, meio ambiente, saúde e educação no Brasil. Agora que tem uma visão holística do mundo, né? Porque o LIDE está no mundo, qual a visão dos governantes dos outros países em relação ao momento atual do Brasil? Acreditam em fazer investimento? Acreditam em investimentos? O Brasil volta ao cenário, não volta? Qual a sua sensibilidade no cenário? Volta, eu diria até já voltou ao cenário, com acertos e com erros. Claro. Acertos. Primeiro, a volta do país na relação multilateral. O governo anterior isolou o Brasil, infelizmente. Eu não quero fazer juízo sobre o passado, mas o Brasil se tornou um país isolado da comunidade internacional. O presidente Lula retomou corretamente, a meu ver, essa política de multilateralidade do Brasil continentalmente e intercontinentalmente também. Teve uma outra medida acertada no plano ambiental. O Brasil estava num caminho errático no governo anterior, hoje tem um caminho melhor, ainda que passível de ajustes e de melhorias,
na política ambiental, em defesa do meio ambiente, da descarbonização, da proteção das comunidades indígenas e de uma visão, eu diria, mais comprometida com as posições mundialmente discutidas na COP em defesa do meio ambiente. Onde o Brasil comete equívocos. Ao receber ditadores latino-americanos, ao exaltar figuras que representam governos de força, governos de expressão ditatorial, isso não é bom para o Brasil. Você não é preciso desrespeitar nem falar mal de ninguém na multilateralidade da diplomacia, mas você não precisa estender tapete vermelho para Nicolás Maduro, um notório ditador venezuelano, no Palácio do Planalto. Não me parece uma política saudável e boa. Não é uma questão ideológica, é uma questão também de capacidade diplomática de expressar corretamente a posição do país. Quando o Brasil estende tapete vermelho para Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, nós criamos um confronto com os Estados Unidos da América, que é o segundo parceiro econômico e comercial do Brasil, que evidentemente tem uma posição distinta e refratária à ditadura venezuelana. À medida que você exalta isso, você cria um esfriamento na relação com os Estados Unidos da América. Então, sem contar a questão Rússia, a questão do conflito na Ucrânia com a Rússia também, o Brasil poderia ter tido uma posição, eu diria, um pouco mais alinhada com a União Europeia do que desalinhadamente como está nesse momento. Mas eu diria, são pontos a corrigir ou possíveis de serem corrigidos ao lado de pontos conquistados e de boa temática no atual governo Lula. A minha visão hoje, fora da vida pública, Cury, não é fazer juízos sobre governantes, mas ajudar aqueles que podem fazer o bem para o Brasil. Nós chegamos ao final do tempo, eu pediria as suas considerações finais. Cury, primeiro, renovar o agradecimento a você e toda a sua equipe que está aqui produzindo o programa e aos que estão nos assistindo e vendo. E dizer, olha, acredite no Brasil. Tenha você votado ou não no presidente Lula, você não precisa ser nem lulista nem petista, mas você precisa confiar no seu país. Se você não confiar no Brasil e não ajudar o Brasil, quem vai ajudar? A quem nós vamos entregar o Brasil? Então, cada um, cidadão, empresário, intelectual, escritor, seja quem for você, um cidadão brasileiro, ajude, contribua, tenha a sua visão crítica, mas acredite no Brasil, porque você, ao fazer isso, pode contribuir para o seu país, para os seus filhos e para as próximas gerações. João Dória, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!